ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda semana aqui no Historizando tem correção de questão. Vai, Tati, mas não é na sexta-feira? Pois é, queria conversar sobre isso com vocês, porque eu estava olhando, o Google Analytics, aquela coisa toda, e eu percebi que a maioria das pessoas que assistem o meu canal assistem de segunda a quinta. Sexta-feira não rola muito. Talvez seja porque, sexta-feira quer descansar, não quer estudar e tudo, compreendo. Então, eu tô pensando em alterar a questão da semana e eu quero saber da opinião de vocês, porque querendo ou não, são vocês que assistem. Então, eu preciso da opinião, do apoio de vocês. Tô pensando em colocar nas terças-feiras. Terça-feira é um bom dia, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Comentem aqui. Se você gosta da questão da semana, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos continuar a revisar sobre a FUVEST. O Enem ficou para trás. Ontem ralei bastante lá na prova. Tô gravando esse vídeo segunda. Ontem ralei bastante lá na prova de matemática, de biologia, de química, de física. Quase chorei porque não sabia nada. Comenta aqui o que você achou da prova. Vou deixar aqui a playlist com as questões da FUVEST, então o Enem foi, mas agora temos outras provas. Se você vai fazer alguma outra prova que não seja o Enem e quer ver conteúdo dessa prova aqui no Historizando, é só comentar que vai ser um prazer te ajudar nesse momento, tá? Então vamos falar de FUVEST. Já temos Brasil Colônia aqui, foi um vídeo recente, daqui da questão da semana, mas temos várias outras questões aqui da FUVEST, vamos continuar falando dela. E aí, de novo, se tiver alguma outra prova de interesse, só me falar, tá? Então, vamos lá. Se você ainda não fez essas questões, é só dar um pause e aí corrigir comigo e vamos embora. Vamos lá. A economia do Império do Brasil foi caracterizada por... Então, aqui, ó, é uma questão bem direta, né? Economia do Império do Brasil. Para quem nem sabe, o Império do Brasil, 1822 a 1889. Letra A, prevalecimento do trabalho assalariado? Não, é prevalecimento do trabalho escravizado. Pô, Tati, mas teve trabalho imigrante? Teve trabalho imigrante, mas prevalecimento, a base é escravizada, tá? Tanto que, gente, olha só, o Império termina em 89, o escravismo termina em 88, a abolição. Então, a base praticamente de todo o Império é escravista. Investimentos estatais na indústria primária? Não. Tati, mas não teve nada na indústria? Teve, a chamada Era Mauá. Mas a Era Mauá não é uma iniciativa do Estado, tá? Inclusive, gente, olha só. Eu sei que a gente tá falando de FUVEST, tá? Eu sei muito bem disso. Mas a história, ela não muda, porque a prova muda, a história não muda. O que pode mudar é o jeito de cobrar, mas a história continua sendo a mesma, tá? Por que eu tô falando isso? Tem uma playlist aqui no canal que é Vai Cair no Enem, o nome da playlist. Pô, é a prova que a galera mais faz, então eu me dediquei e fiz essa playlist para essa prova. Quer dizer que ela não serve para nenhuma outra prova? Não. Não, ela é um resumaço de praticamente toda a história. História do Brasil, tem Brasil Colônia, Brasil Império tem 2 vídeos, Brasil República tem 3 vídeos, fiz de História Moderna, fiz de Grécia e Roma, fiz de Idade Média, História Moderna, História Contemporânea. Então, assim, eu sei que nesse final de ano você tá cansado, você tá cansada, assiste, vai te ajudar, eu te prometo, tá? Vai resolver tudo da sua vida? Não, que é uma revisão, é um resumo, mas vai te ajudar a lembrar de muita coisa. Inclusive, de tudo isso que a gente vai falar aqui, eu falei lá também, tá? Então, vamos lá. Então, você tem a Era Mauá e tudo, não é uma questão do Estado. B, desenvolvimento de relações comerciais e diplomáticas com países americanos em detrimento das relações com os países europeus. Gente, em detrimento não, né? Você pode ter relação comercial e diplomática com países americanos? Pode. Vai ser em detrimento? Você vai priorizar os americanos e não os europeus? Não. Gente, a gente era cachorrinho, cadelinha da Inglaterra. Não sei se você tá lembrado disso, tá? Então, toma cuidado. Não é bem a situação. A gente tinha uma relação muito intensa aí, comercial e tudo, diplomática com a Inglaterra.
Agora, tanto que, e nesse momento, eu vejo mais conflitos do que relação comercial e diplomática. Porque você tem a Guerra do Paraguai, você tem várias questões aí acontecendo. O Brasil sendo um país, nessa época, muito imperialista nessa região, intrometendo em assuntos, né? Cisplatina, Uruguai, enfim. Você tem várias questões aí mais problemáticas do que comercial e diplomática. Tô eliminando, falando que não tinha? Não, mas os problemas, os conflitos eram maiores, tá? Então, não. Conjugação entre desenvolvimento agrícola e industrial. Nesse momento, não. Responsável por tornar o 42º maior economia do mundo também. Ô, gente, é louco, né? Porque vocês olham para uma coisa dessa e fica assim, pô, é tão específico, vou marcar, né? Cuidado com isso, cuidado com isso. Não se sabote nesse sentido, tá? Crescimento, até hoje a gente tem questões problemáticas dessa conjugação, claro que muito diferentes dessa época, mas até hoje não é algo tão assim maravilhoso e pleno. Imagina nessa época que nem tinha processo industrial ainda. Gente, industrialismo mesmo de fato no Brasil era Vargas, o resto são só surtos industriais, tá? Crescimento progressivo da dívida externa e preponderância de uma economia agroexportadora. Sim, ainda mais sendo, como eu disse, brincando, né, uma cadelinha, um cachorrinho da Inglaterra. E economia agroexportadora, poxa, até hoje é muito da prioridade econômica brasileira. Imagina nesse período, né? É a base e a maior parte, 90%, 99% dessa economia. Redução contínua do tráfico negreiro. Contínua não foi. Você tem, e aí, né, eu tava lá na prova de matemática, mas você sabe muito mais do que eu sobre essa questão da matemática de ser contínuo, de não ser. Você tem processos bruscos, na verdade, principalmente a partir de 1845, 1850, né, você tem aqui a lei Bill-Arbid, tem aqui Eusébio de Queiroz, então não vai ser contínuo. E política pública voltada para alfabetização e capacitação também não, de trabalhadores pobres não. Você pode até ter políticas públicas educacionais, mas não com esse objetivo de capacitar profissional e trabalhador pobre ou questão de alfabetização especificamente, né? Não vão ter esses objetivos como princípio, tá? Então, você tem letra D de dado. Bora! A cabanagem foi uma revolta social ocorrida no norte do Brasil entre 1835 e 40, que se insere em um contexto frequentemente chamado de período regencial. De novo, tem revisão disso aqui, já te aconselho. Trata-se de uma revolta que, junto a outras do mesmo período, tipifica o quê? Então vamos lá, eu preciso de uma característica base dessa revolta, beleza? Letra A. Impacto no Brasil de conflitos de fronteira com países hispânicos recém-formados. Não. Você tem problemas com fronteiras nesse período do século XIX no Brasil? Sim, a Guerra do Paraguai, por exemplo, é um problema de fronteira, né? Você está falando das revoltas iniciais? Não. Gente, Grão-Pará, que é a cabanagem, que é uma revolta social, e é social mesmo, que é popular, com relação, com conexão a questões de miséria, de pobreza, chama cabanagem que as pessoas moravam em cabanas. O Estado brasileiro ignorava praticamente toda essa região. Então é uma região muito carente. Até hoje você tem vários problemas, né, nessa região norte do país. E nessa época a profundidade era inclusive extensa, muito extensa com relação a esses problemas, tá? Então assim, tem que prestar atenção nisso. Aqui no Historizando tem uma playlist só sobre revoltas no Brasil. Eu tô querendo me dedicar mais a ela e quero saber de vocês se vocês se interessam. Porque eu já fiz praticamente de toda a Primeira República, já fiz Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, já fiz Revolta da Vacina, já fiz Chibata, já fiz Contestado, Cangaço, já fiz Canudos. Quero fazer um vídeo para cada revolta regencial, para vocês entenderem mesmo de fato como é que funcionam. Porque quando a gente faz um vídeo muito resumido, né, com todas as revoltas, a gente fica meio sem chão, sem saber. E, gente, por exemplo, cabanagem é uma das revoltas mais violentas, se não a mais violenta que o Brasil já teve. São milhares e milhares e milhares de mortos. E a gente mal estuda. Então, quero saber se você tem esse interesse, comenta aqui.
Não esquece, já que você está aqui nesse vídeo, de deixar o seu like e de se inscrever neste querido canal. Então, não tem uma conexão direta com questão de fronteira e de país hispânico. Expansão de interesse imperialista francês e alemão também não tem essa intervenção externa. Capacidade negociadora das elites em evitar, que questões regionais embocassem em conflitos armados. Pelo contrário, né? Acabei de falar que é uma revolta extremamente violenta, então na real é pelo contrário. A persistência no contexto nacional de disputas entre jesuítas e governantes. Não. Em torno do trabalho escravo. Também não é a motivação. Como eu disse, a motivação é questão de pobreza, miséria, governo ignorando essa região, vários conflitos internos, nada a ver com jesuíta e governo sobre o trabalho escravizado, tá? Caráter violento e socialmente excludente do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro. Perfeito. E aí, inclusive, você entendendo o que foi a cabanagem, as outras ficam até meio que absurdas, né? Nenhuma conecta com, de fato, a revolta em si, além da letra E. Bom, por último, mais ou menos importante, já que eu falei da Guerra do Paraguai, vamos falar mesmo da Guerra do Paraguai aqui. São duas imagens que já apareceram, inclusive em provas, não é uma novidade essas duas imagens, e que a gente precisa entendê-las e trabalhá-las, ok? Vamos lá. Observe as imagens das duas charges de Ângelo Agostini, publicadas no periódico Vida Fluminense. Ambas oferecem representações sobre a Guerra do Paraguai que causaram forte impacto na opinião pública. A imagem 1 retrata Solano Lopes como Nero do século XIX. Então, você tem esse título aqui, Nero do século XIX. A imagem 2 figura um soldado brasileiro que retorna os campos de batalha. Retorno dos campos de batalha. Lembrando que quem fez essa questão do Enem, que já deve ter feito ou no próprio Enem mesmo ou em simulados, sabe até mais detalhes dessa questão, né? Que é justamente esse questionar. A questão, o título da questão do Enem fala justamente sobre esse questionamento do processo escravista quando esse soldado retorna, tá? Então, assim, você entendendo disso, você já sabe metade do que você está procurando, do que você está buscando, porque a questão não te ajuda nesse sentido, mas se você já fez essa questão em outro lugar, já viu essa charge em outro lugar, sabe do que está sendo falado. Inclusive, aqui tem aula só sobre Guerra do Paraguai, que eu chamei de curta historizando, mas aqui de curta não tem nada, porque eu detalhei bastante e falo dessa charge lá também. Se quiser, vou deixar linkado para você. Sobre as imagens, é correto afirmar respectivamente. Então, eu quero primeiro sobre o Solano Lopes e as cabeças lá no pé dele, segundo sobre essa questão do negro voltando e se deparando com o processo escravista, né? Ainda acontecendo. Letra A. Atribui caráter redentor ao chefe da tropa, redentor, salvador, fodão? Não, né, gente? O cara matou um monte de gente, então não é redentor, não. Fixa o assombro do soldado ao constatar a persistência da opressão? Aí sim, escravista, sim, mas a primeira não. Denuncia os efeitos da guerra entre a população brasileira? Entre a população brasileira? Não, né? Você tá reduzindo. E segundo aqui, gente, ó, tá falando Nero do século XIX. O Nero, eu não vou lembrar a história exatamente dele, mas é o cara que coloca fogo na própria cidade. É no Império Romano, né? Ele era um imperador e coloca fogo no Império Romano. Ô, gente, me ajudei. Não sei de todas as anedotas da história, mas se eu não me engano é isso. O imperador romano taca fogo em Roma mesmo, né? Tá, então não é a população brasileira. Ilustra a manutenção da violência entre a população cativa, aí tudo bem, mas a primeira não. Reconhece os méritos militares do general Lopes. Gente, você tá dando mérito pra esse cara? Sério mesmo? Nossa, que foda, né? O cara matou todo mundo. Será? Denota a incongruência entre o recrutamento de negros libertos, e aí a gente tem um problema aqui, ó, e a manutenção da escravidão. Você tem problemas nas duas aqui na letra C. Qual que é o problema de falar recrutamento de negro liberto? Porque, na verdade, essas pessoas não eram libertas. A maioria delas tinham a promessa de que seriam libertas se lutassem na guerra, que foi o que aconteceu com muitos, mas não eram negros libertos, tá?
personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio. Por isso, Nero do século XIX. Aí sim. Deu para entender? Essa aqui, você precisava entender o título conectado com isso aqui, né? Porque se você só coloca isso aqui e falar a Guerra do Paraguai, falar que ele matou geral na guerra, né? Mas não. Que na verdade quem sofreu a maior consequência com relação às mortes, não que o Brasil não tenha sofrido, nem a Argentina e tal, mas na Guerra do Paraguai a maior consequência com relação às mortes, o genocídio praticamente, é o Paraguai, o próprio Paraguai, né? E aí a charge está colocando basicamente a culpa em quem? No líder paraguaio, no Solano Lopes, entendeu? Então é isso. Quer dizer que a charge está certa historicamente, que é isso mesmo, que é essa versão? Não. Mas a crítica que a charge está fazendo é essa, tá? Então personifica o culpado pelo morticínio e estimula o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil também, né? Que você fala, pô, esse processo aí acontecendo, volta a Guerra do Paraguai, todas essas conquistas e o escravismo ainda aí, né? Violentíssimo. Fixa atributos de barbárie ao ditador, Solano Lopes? Sim. Sublinha a incompatibilidade entre exército e exercício da cidadania? Por que entre o exército e o exercício da cidadania? Né? Por que essa incompatibilidade é entre essas duas características aqui? A incompatibilidade é entre você dar liberdade para uns enquanto outros continuam sofrendo, não? É você avançar em um certo sentido, até mesmo em vitória de guerra e tudo, e aí volta, você continua num processo extremamente violento, mesmo após algumas conquistas, tá? Então, a letra E, né, não responde devido a isso. Deu para entender aqui? Então, letra D de dado, o nosso gabarito. Então, nós temos aqui, voltando, 1D, 2E, 3D de dado. Ó, quer mais FUVEST? Comenta aqui embaixo. Quer mais FUVEST? Deixa seu like. Quer mais FUVEST? Se inscreve no canal. Quer mais FUVEST? Playlist liberada aqui para vocês. Quero muito saber sua opinião sobre essa questão da questão da semana ser às terças-feiras. Eu quero cada vez mais aprimorar esse canal. Quero muito que Historizando alcance mais pessoas. E para isso eu preciso também trabalhar nesse sentido, né? Se as pessoas não estão assistindo na sexta, vamos colocar outro dia, vamos ver se elas assistem. Ou o problema é a questão da semana, não sei, vamos descobrir. Me ajude a descobrir isso, comente, compartilhe, deixa seu like, deixa sua inscrição. Obrigada pela sua atenção. Nas outras redes sociais eu sou @historizandotati, todas as outras redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, Twitch, tudo. E aqui eu sou Historizando. Muito obrigada pela sua atenção. Se tiver alguma sugestão de prova, se quiser mais FUVEST, é só deixar nos comentários que eu faço com o maior carinho, tá? Um beijo e até a próxima.